Graça e paz, muito bom dia a todos, que o amor, a graça de Cristo Jesus seja experimentado em cada coração presente aqui, amém? Nós estamos na série Deserto de coração aberto aos cuidados de Deus, lembrando que ninguém escolhe entrar no deserto, ninguém deseja entrar no deserto, ninguém quer entrar no deserto, mas muitas vezes, diante das circunstâncias da vida, nós somos matriculados nessa faculdade chamada Deserto. E se você tem acompanhado a série de mensagens, principalmente da semana passada, você percebeu, você lembra que nós começamos a refletir sobre a depressão. Na primeira parte, nós conversamos sobre alguns gatilhos que te levam, te conduzem ou intensificam uma situação de depressão. Essa mensagem ela está disponível no nosso canal do YouTube. Se você não assistiu, você pode encontrar lá Deserto Interior. Aqui você entra na nossa página no YouTube, Pendaiá, e lá você encontra não só essa mensagem, mas todas as séries anteriores. Hoje nós seguimos essa reflexão ainda sobre essa temática de como lidamos com tamanha dor da alma, dor essa nomeada por depressão. Os médicos, os psicólogos, os psiquiatras ainda estão estudando e tentando entender essa dor que existe há muito tempo. Antigamente, se você pega uma literatura de 50 anos para trás, você não vai encontrar a palavra depressão, mas você vai encontrar nos poetas, nos livros antigos, a palavra melancolia. Melancolia, ou seja, é uma dor profunda que existe há muito tempo. Eu queria começar a reflexão hoje perguntando, você já fez aquela famosa pergunta, olha só, se a realidade que você está inserido hoje é realmente real? Quem aqui já fez esse tipo de pergunta ou esse pensamento? Parece coisa de doido, sabe? Aquela reflexão de você pensa assim, será que o que eu estou sentindo, experimentando agora é a realidade ou não? Né? O que é a realidade? Sabe quando você acorda, não sei você, eu tenho às vezes esses insights, será que eu estou dormindo? Será que tudo isso é uma realidade que não existe? Daqui a pouco eu vou acordar lá em casa e eu achava que eu estava reunido aqui com todos vocês? Já parou para pensar nisso? Será que nós estamos acordados? Será que essa realidade existe? A hipótese de simulação de uma realidade vivida por seres que não têm a consciência que tudo, na verdade, é irreal, está presente em vários livros, está presente em vários filmes de ficção, alguns famosos como Star Trek, Show de Truman. Lembra do Show de Truman? Fantástico aquele filme. E talvez o mais famoso desse gênero, a trilogia Matrix. Não é? E aí, você está em qual realidade? Dentro ou fora da Matrix? Mas esse questionamento não é novo. Esse questionamento ele foi desenvolvido lá atrás, antes de Cristo, por Platão, no seu famoso mito A Caverna, que se encontra na República. Imagine que alguns homens, tem essa imagem aqui para nos auxiliar, alguns homens foram presos numa caverna desde a infância, tá? E de costas para a única entrada de luz na porta da caverna. Estes homens presos por correntes, eles não têm a possibilidade física de olhar para o lado e muito menos para trás, aonde entra a luz. Tudo que eles podem fazer é olhar para frente, para a parede, onde é projetada apenas as sombras do que acontece fora da caverna. E fora da caverna tem pessoas andando com os mais diferentes objetos, carregando diferentes objetos. Mas eles só veem as sombras. E nesta alegoria existem, então, duas realidades. A realidade das sombras, que está dentro da caverna, e a realidade da luz, que está fora da caverna. E aí, a alegoria pressupõe o pensamento. E se um dos prisioneiros é liberto e sai da caverna? Ao sair, ele se depara com a luz que o ilumina para uma nova realidade, descobrindo o que realmente está lá fora. E o que significavam as sombras. Ele fica maravilhado. É um mundo exterior. Nossa, então é uma nova realidade, é a realidade real. Então ele volta para a caverna para contar para os outros prisioneiros. Olha, tudo que vocês estão vendo são sombras. Existe uma realidade real. E diga-se de passagem, a verdadeira. Porém, ao entrar na caverna, ele é ridicularizado. Os prisioneiros não acreditam nele, apenas nas sombras. E nessa alegoria, a luz do sol, a luz de fora, é a metáfora para a filosofia, que é a tomada de conhecimento, o conhecimento que liberta. A caverna coordena um pensamento. A caverna limita percepções. Estar na caverna condiciona sentimentos e experiências, mas sempre nas perspectivas da sombra. Porque é só sombra que você tem.
Então pode-se concluir que estar na caverna está aprisionado, num único ponto de vista. Ou seja, quem está na caverna toma como única realidade possível. E aí está o problema. Quem está na caverna não tem outra visão, não tem outra perspectiva. Platão, obviamente, aplica isso na filosofia como uma ampliação de capacidade de perceber o mundo através do conhecimento. Esse é o significado dessa alegoria. Jovens e adolescentes, isso cai no vestibular, olha só, sermão também é cultura, mas para nós, a alegoria, nós não vamos utilizar a alegoria para aprisionamento da filosofia, mas sim uma outra, a caverna da depressão. A caverna da depressão. Porque a depressão, ela é uma espécie de escuridão. A escuridão da caverna, onde nós também ficamos aprisionados em sentimentos, emoções e experiências de quem está aprisionado acreditar ser a única realidade. A pessoa não consegue conceber uma outra realidade. E por isso a dificuldade de visualizar, conceber e se libertar para uma outra e verdadeira realidade. E, de fato, não há como ser liberto por si mesmo. Daqui a pouco eu vou conversar um pouco mais sobre isso. É impossível ser liberto da escuridão pelas suas próprias forças. Mas, ao mesmo tempo, essas sombras que você vê, essas sombras que você sente, essas experiências dolorosas, não são a realidade. E então, o que fazer? Como sermos libertos? E, literalmente, sermos transportados das trevas para a luz. A gente está acompanhando o nosso personagem Elias, e semana passada nós refletimos sobre o deserto interior, os sinais e os indícios que potencializam a depressão, estresse contínuo, isolamento e vitimismo. E Deus começa o tratamento da depressão de Elias. É muito interessante a maneira amorosa que Deus cuida do seu profeta, né? Ele começa com a sonoterapia, né? Elias, enfim, consegue dormir. E isso é importante, dormir. Literalmente desligar a mente, diminuir o estresse contínuo, porque quem vive a luta contra a depressão não consegue desligar as preocupações e a ansiedade. Então é importante dormir. Deus também envia um anjo que prepara uma bela refeição, aquele pão sobre brasas, né? Perfeito. Muitas pessoas deprimidas não têm forças e não conseguem ter a vontade de se alimentar. Deus trata isso, fortalecendo o corpo de Elias. Mas ainda faltava uma parte do tratamento. Tratamento aqui, da alma, do interior. Por isso, hoje, nós continuamos a reflexão com o tema A Caverna da Depressão. Elias entra na caverna da depressão. Ele entra. E talvez você também tenha entrado nessa caverna. E como eu disse anteriormente, nós precisamos de alguém que nos tire de lá. Abra sua Bíblia no texto base de 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 9 a 18. 1 Reis. Versículo 9, já começa dizendo que Elias entrou na caverna. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte, saia daí,
levante-se, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. E olha, Elias, no entanto, versículo 18, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Até aí vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós estamos reunidos aqui em comunidade como corpo de Jesus diante da tua palavra. Nós cremos que a tua palavra, ela transforma, molda, guia e condiciona os nossos corações. Ó Deus, nos liberta das trevas que nos aprisionam e nos transporta, Senhor, pela tua poderosa luz. Nós declaramos total dependência, Senhor, que as tuas palavras sejam ministradas em nossos corações. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, prepara o solo do nosso coração, para que a tua palavra, para que a tua verdade seja regra, seja princípio do que nós vivemos, e assim nós possamos desfrutar da verdadeira realidade no Senhor. Em nome de Cristo, amém. Primeira pergunta simples e básica: onde está Elias? Cadê Elias? O que as Escrituras nos revelam? Você olha para a sua Bíblia, versículo 9, e você descobre que Elias está numa caverna. E numa caverna ele passa a noite. Primeira coisa que é muito importante quando a gente abre as Escrituras, quando a gente abre a Bíblia, é que esses cenários bíblicos não representam apenas uma paisagem geográfica, tá? Não representam apenas sítios arqueológicos a serem estudados. Né, como a minha filha, a Bela, ali está estudando na escola, os sítios arqueológicos. Bíblia é um compêndio de literatura que tem versos literais, tem gêneros literários, tem poesia, tem narrativas, tem vários aspectos que nós temos que ler e entender a interpretação. Deserto, caverna, vales, montes, são lugares físicos, mas também são lugares onde a nossa alma atravessa. O nosso interior atravessa. Às vezes você está no monte, às vezes você está num vale, um vale da sombra da morte. Às vezes você está saindo desse vale, indo de encontro às águas calmas e tranquilas. Às vezes você está no deserto, onde há secura, e agora Elias está na caverna, um lugar sombrio. Mas aí você pode dizer: mas pastor, mas eu leio na Bíblia, e caverna também é um lugar de refúgio, é de moradia segura, onde eu posso me habitar seguramente. Sim, você está certo. Vários salmos trazem essa imagem dominante para nós. Mas nessa caverna aqui de Elias, a caverna ela é noite. Ela é noite escura. É a noite da alma de Elias que vem a palavra do Senhor dizendo: Elias, o que você está fazendo aí? Elias, o que você está fazendo nessa caverna? E essa pergunta é muito importante. Eu te convido a você imaginar a sua vida imersa na dor e Deus te perguntando para você, na sua dor, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Porque você há de concordar comigo. Vamos pensar um pouco. Deus está investigando por que Elias está numa caverna? Não. Deus não sabia o que Elias está fazendo? Deus não sabia onde Elias estava? Claro que sabia. Deus sabe de todas as coisas. Então, por que Deus faz esse tipo de pergunta se Ele é onisciente? Porque Deus está tirando Elias da caverna. E o primeiro passo para que eu e você saiamos da caverna é: verbalize a sua dor. Verbalize a sua dor. A pergunta de Deus é uma pergunta bondosa. Elias, o que está acontecendo? Uma pergunta para aliviar um coração cansado, carregado, para que ele pudesse, enfim, dizer, verbalizar a sua dor, a sua tristeza, que há tanto tempo estava guardada, há tanto tempo ele não podia dizer, há tanto tempo ele não tinha alguém para contar a sua história, a sua dor. E não verbalizar o que sentimos só aumenta a dor. Eu não sei se você tem facilidade para compartilhar ou se você tem dificuldade para compartilhar as suas dores. Mas saiba que guardar só aumenta, só gera mais desconforto.
e a angústia de um coração que está cheio de mágoas, medos e emoções que estão aprisionadas. A cura só é possível quando é encontrada a causa. E para isso você precisa verbalizar. Daí essa importância. Quando nós falamos, o sentir toma forma de voz. É isso que acontece. Quando você pega a sua dor e verbaliza e fala, ela toma forma. Ela toma forma para você mesmo ouvir sobre a sua dor e o que está passando na sua alma. E Elias agora tem a oportunidade de derramar o seu coração diante de Deus. E é isso que nós precisamos aprender a fazer em oração. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto, quando nós nos derramamos diante de Deus, nós podemos chorar para Ele, nós podemos clamar, nós podemos contar toda a nossa história. E não se trata de chegar até Deus e dizer, ó Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Ó Senhor, cura todas as minhas feridas. Ó Senhor, eu te agradeço por tudo o que tem feito. Não, não é sobre isso. Tudo o que tem feito, todas as feridas, todas as angústias. Não, pare de generalizar, pois a generalização ela é em si uma indefinição. Todo mundo é muita gente. Todas as dores são muitas dores. Mas que tipo de dor? Dê nome. Onde está doendo? O que você precisa? O que você necessita? O que dói? Verbalize a sua dor para ser curado. É o que Jesus faz. Eu acho fantástico, né? Vamos fazer só um parênteses para o Novo Testamento agora. Logo após o sepultamento de Jesus, Jesus ressuscita João, estamos em João capítulo 20, verso 15, e lá Maria Madalena chorando. Maria Madalena está chorando, porque ela está no sepulcro, não encontra o corpo do seu Senhor, e ela chora. O coração dela está quebrado. E aí Jesus, já ressurreto, chega perto dela. Ela vê Jesus, ela não reconhece Jesus. Por que ela não reconhece Jesus? Porque ela está aprisionada no meio da sua dor. Sabe quando você olha, mas não enxerga? Sabe quando você ouve, mas não escuta? Porque você está aprisionado. É muita dor. Você está no modo angustiado, cansado. Você não consegue ouvir. Então Jesus está de frente para ela. E ela está na realidade da dor. O que Jesus faz? Você lembra do texto? O que Jesus faz para ela? Jesus pergunta, mulher, por que está chorando? Ele pergunta. E mais, ele faz uma outra pergunta. Mulher, quem você está procurando? Quem você está procurando? Obviamente, Jesus já sabia a resposta, mas ela verbaliza a sua dor dizendo, levaram o meu mestre, levaram o meu Senhor. E após ela verbalizar a dor, após ela dizer aonde doía, após ela entregar tudo para Jesus, Jesus só diz para ela, Maria. Ele chama pelo nome. E imediatamente ela reconhece a voz do Senhor e toda a tristeza é transformada em alegria, porque ela está diante do Mestre. Então, o primeiro passo para você sair da caverna da depressão é verbalize a sua dor para Deus. Verbalize. Elias conta a sua versão para Deus. Elias expõe o seu lamento. Olha, Deus, essa é toda a minha história, essa é a minha dor. Sabe, Deus, o que dói? É a solidão, porque só sobrou eu. É o medo, porque a Jeza está aí, querendo me pegar na curva. Ó Deus, eu estou desanimado. Depois de tantas vitórias, eu estou frustrado, porque eu estou fugindo. Eu não sei para onde eu vou. E Deus ouve toda a dor de Elias, e Deus não passa uma palestra, não passa um sermão, Deus ouve. E então, depois de ouvir, Deus diz, agora eu vou me encontrar com você. Me espere. Já pensou Elias? Deus vai encontrar comigo. E Elias vem de um histórico de que ele viu muitas coisas. Fogo, milagres, ressurreição. O primeiro registro nas escrituras de ressurreição acontece porque Deus respondeu à oração de Elias. Então ele fala assim, bom, eu estou nessa dor, vamos lá, o que Deus vai fazer de grande, qual é o evento extraordinário que eu vou encontrar aqui, porque Ele vai me encontrar. E aí você acompanha comigo o texto bíblico e veja o que acontece. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Elias se enche de expectativa. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Sabe aquele vento? 2005, tornado em Indaiatuba, um F3, né? Passou tornado aqui em Indaiatuba. O pessoal ali de fora não conhece, sabe? Indaiatuba aqui, ó,
Passou tornado, registro histórico aqui. Muito mais forte veio esse vento, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Gente, terremoto. Olha os eventos. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Qual é o segundo passo para sair da caverna da depressão? Ouça a voz de Deus. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Deus não estava no tornado. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no fogo. Deus estava no murmúrio de uma brisa suave. E é óbvio que existe um contraste aqui entre os grandes fenômenos da natureza. São fenômenos destrutivos. Deus pode se revelar em eventos espetaculares e dramáticos? Claro que pode, sim. Mas Ele se revela também na brisa suave, revitalizante, refrescante. Sabe aquela brisa típica de um pós-tempestade? Então Deus se revela gentilmente para lidar com os sentimentos pessoais de Elias de maneira gentil. É isso que Ele faz. Deus, Ele fala suavemente com aqueles que estão sobrecarregados. É isso que Ele faz comigo, é isso que Ele faz com você. E agora deixe-me dizer algo muito importante. Você que está com a sua Bíblia aberta agora, olhe para ela, nesses 3 versos que nós acabamos de ler, e você vai perceber que por cerca de 7 vezes aparece a palavra Senhor em apenas 3 versículos de 11 a 13. Essa é uma dica de hermenêutica. Todas as vezes que há uma repetição de palavras, não é porque o autor não tinha um dicionário de sinônimos ali, não é porque faltou imaginação, não, ele quer dar uma ênfase, tá? Então, 7 vezes aparece a palavra Senhor. Uma ênfase muito importante aqui. Todas as vezes que na sua Bíblia a palavra Senhor estiver com todas as letras maiúsculas, é porque trata-se do nome de Deus em hebraico, cuja pronúncia se perdeu ao longo da história, mas pode ser algo parecido com Yahweh. Então, 7 vezes aparece essa palavra Yahweh. Aí eu te pergunto, você já suspirou? Essa pergunta óbvia, né, pastor? Estou falando de suspiro, sabe? Quando você suspira? Geralmente nós suspiramos diante de situações específicas. No ímpeto de emoção, a gente traz algo de dentro para fora. Isso é suspirar. Por que eu estou dizendo isso? Existe uma tradição rabínica muito antiga que afirma que o nome de Deus é uma respiração, é um suspiro, é um sopro, é Yahweh. Existe uma tradição que Deus se revelou para Moisés dessa maneira. Yahweh, um sopro. O que faz muito sentido para mim, porque Deus é pneuma, Deus é espírito. Agora imagine Elias na caverna da depressão. Consegue imaginar? Ele está imerso na escuridão interior, em vestígios de dor, ouvindo barulhos da tempestade, ouvindo barulhos do terremoto, ouvindo barulhos do fogo, e lembrando que todos esses ruídos são os ruídos da sua vida diária. São os ruídos daquilo que ele enfrenta a cada dia. E depois disso, um silêncio. Um silêncio amedrontador. Porque o silêncio nos desnuda como nada mais o faz. O silêncio incomoda, gente. Já parou para perceber isso? Já está constrangido, né? Que horas que o pastor vai falar? Que silêncio é esse? Cheguei em casa do trabalho, deixa eu ligar o Spotify, deixa eu ligar a TV, essa casa está muito silenciosa. Percebe? Porque o silêncio, ele nos lança diante das duras realidades da vida. O silêncio revela o barulho que está no teu interior, tantas preocupações, ansiedade, dores, as realidades. E aí é nesse silêncio é quebrado com o suspiro. Yahweh,
eu sou o que sou. Yahweh. Imediatamente Elias se cobre com uma capa, porque ele sabe que a presença de Deus está ali. Yahweh, a própria essência verdadeira e mais íntima da graça e do amor, está invadindo, está resgatando, está preservando e vivificando um coração que está cansado, um coração que está sobrecarregado, um coração que não aguenta mais. Aí é no silêncio que ele ouve Yahweh, a essência de Deus, e Deus permanece fiel, como Ele sempre prometeu. Ele está falando graciosamente, Ele está falando gentilmente ao seu coração hoje, porque esse Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nessa manhã, nessa mensagem, ouça a voz de Deus dizendo ao seu coração: ouça, Yahweh, eu sou o que sou, eu estou contigo. Essa é a mensagem de Deus. Eu sei que existem pessoas, alguns de vocês que estão sofrendo aqui, luta contra a depressão, crise do pânico, ansiedade, você que está nos assistindo. Eu sei que muitos de vocês estão nessa luta. E eu sei que as minhas palavras, as palavras do pastor Laci, são palavras humanas. Então elas não podem fazer nada. Então, por um momento, esqueça, pastor Laci. Por um momento, esqueça a equipe de louvor. Por um momento, desligue-se da pessoa que está ao seu lado. E lembre-se, concentre-se no fato de que entre as minhas palavras, por meio das minhas palavras, estão as palavras de Deus. Deus falando com você, porque são as palavras dele fluindo nesse encontro. É a palavra dele aqui nas Escrituras, na palavra de Deus, falando, aquecendo o meu e o seu coração. Então preste atenção, ouça essa voz suave, mansa, dizendo para você: você não está aqui por acaso. Você acha o quê? Que você resolveu vir aqui hoje? Que você recebeu um convite ao Way? Que é coincidência você estar nessa cidade? Que é coincidência você estar aqui hoje? Não, Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar ao teu coração: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu sou Yahweh. Eu falo mansamente com aqueles que estão sem forças, eu falo suavemente, gentilmente com aqueles que estão cansados, pois é a minha palavra, é a palavra de Deus que cura e restaura o nosso interior. E é essa brisa suave que Deus derrama em nossos corações. Ouça a voz de Deus. Verbalize a sua dor. Ouça a voz de Deus. E o terceiro passo para sair da caverna da depressão é: creia na verdade de Deus. Deus novamente pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias dá exatamente a mesma resposta do versículo 10, só que agora no versículo 14. Depois, em casa, compare. É exatamente a mesma resposta. Só que acompanhe comigo, e agora a gente vai olhar de uma maneira mais profunda. Ele respondeu, versículo 14: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quebraram os teus altares, te abandonaram, Senhor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E mataram os teus profetas à espada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Havia uma caça com os profetas. Sou o único que sobrou, Senhor. Verdadeiro ou falso? Falso. É falso, sou o único que se importa, falso, sou o único que trabalha aqui, sou o único que está cansado, sou o único na face da terra, falso. E Deus responde a verdade para Elias no verso 18, dizendo: Elias, eu fiz sobrar não só você, mas 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Elias, Deus está dizendo: Elias, você não está sozinho. Você está achando que está sozinho, mas você não está. Elias, tem mais 7.000 orando, me buscando, me procurando de todo o coração. Elias, existem muitos que não se curvaram a falsos deuses e estão contigo. Elias, Deus está dizendo: substitua essas mentiras que estão no seu coração e creia na verdade, a minha verdade. Isso é precioso demais. João Calvino falava, séculos atrás, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos.
A gente pode fazer algo paralelo, dizendo que o nosso coração, se ele fabrica ídolos, ele fabrica mentiras. Que ídolos não são verdadeiros. E se o nosso coração fabrica ídolos e fabrica mentiras, quão perigoso é nós acreditarmos em mentiras? Sabe o que nós precisamos fazer? Substituir as mentiras que nós criamos em nossa caverna da depressão. Substituir as mentiras. Algumas nós criamos, muitas nós criamos. Muitas outras são mentiras que o diabo coloca em nossas mentes em momentos de vulnerabilidade. Ele coloca lá, ele lança. É assim que ele age, desde Gênesis até hoje. A estratégia de Satanás é te colocar em dúvida, né? Mas será que Deus disse isso mesmo? É a dúvida lá de Gênesis. Mulher, né? Eva, será que é isso mesmo? Será que se você comer, vai ser? Ele lança a dúvida na identidade. Faz o mesmo com Jesus. Tu és o Filho de Deus mesmo? Sempre o diabo quer mexer com a nossa identidade, com quem nós somos. Ele quer lançar essas mentiras, ele lança essas mentiras. Em momentos de vulnerabilidade, nós precisamos trocar, aniquilar, acabar com essas mentiras e colocar as verdades que vêm de Deus. Eu e você precisamos nos agarrar com todas as nossas forças nas verdades eternas de Deus, pois a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. Deus nunca falhou, Deus não falha e Ele nunca falhará. Então, quando você está na caverna da depressão, e aí está o perigo, porque quando você está na caverna da depressão, você começa a acreditar o quê? Que o seu casamento não vai durar. Que a briga que você teve com seu esposo, com a sua esposa, não tem solução, que você nunca será feliz, que os seus filhos nunca serão encontrados por Cristo. Você começa a acreditar que você nunca vai sair da depressão, que você nunca desfrutará de um relacionamento verdadeiro e puro, que você nunca se sentirá amado, que você nunca se sentirá amada, que nunca haverá restauração, que você nunca conseguirá sentir a presença de Jesus novamente, como você sentia lá atrás. Tudo isso são mentiras. Mentiras. E a prova que são mentiras, a prova disso é que hoje Deus está pegando todas essas mentiras, que muitas delas batem no seu coração aqui e agora, e Deus está substituindo pela verdade dEle, de que a presença dEle é tudo que você precisa. E se você está com o coração quente aqui agora, não é as minhas palavras, não é esse lugar, é Deus falando com você. Ouça a voz de Deus. Ele está aquecendo o seu coração aqui, dizendo que é dele, é Ele que você precisa. Sabe por quê? Porque é Ele que está te tirando da caverna da depressão. Não deixe que a mentira domine a sua mente e o seu coração, mas, como Paulo diz em 2 Coríntios, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tem que colocar intencionalidade. Às vezes você tem que acordar de manhã e lembrar das promessas de Deus. Sim, pregue-se para si mesmo. Olhe para o espelho e lance versículos bíblicos para você. Pregue para você. Destrua qualquer argumento que não venha de Deus. E levamos cativo todo pensamento para tornar obediente a Jesus. Não deixe que as mentiras te aprisionem em depressão. Não deixe que filosofias pervertidas te empurrem para a escuridão da caverna. Para de coçar feridas. E se algemar de novo. Está no processo de cura? Está com a ferida, formando casquinha, dá aquela coceirinha, o que você faz? Coça de novo, sangra de novo. Está saindo, quero me algemar de novo. Para! Pensa em Cristo Jesus. Agarre-se à verdade de que Deus está te revelando hoje. E então conduza todo o seu pensamento, todas as suas ações, todas as suas emoções, todo o seu impulso de vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Não deixe que essas mentiras te algemem novamente. Você está livre em Cristo Jesus para crer na verdade de Deus, na verdade de que Ele te resgatou, na verdade de que grandes coisas estão para acontecer na sua vida. Verbalize a sua dor, ouça a voz suave de Deus, creia na verdade de Deus. Tá, pastor, e agora? Como é que a gente aplica isso? Sempre aquela pergunta, é fácil falar, né? Hoje é domingo, segunda é amanhã. Eu tenho uma segunda para enfrentar. Primeira coisa que eu quero te dizer é que no domingo você está no lugar certo, aqui. Porque você vai perceber que amanhã a sua segunda já não vai ser a mesma. Que você está renovado aqui pela palavra de Deus. Mas como é que a gente aplica na vida? Só quem está na caverna da depressão sabe que não é fácil sair de lá. Está vendo essa foto? Acompanhe comigo, olha só que foto boa.
Show de bola, né? Fantástica essa foto. Era para dar para ver um pouquinho, né? Que ali eu estou preso na escuridão, mais precisamente na escuridão de um elevador, tá? E com um detalhe, semana retrasada, não estou preso sozinho. Olha quem está comigo. Vamos pôr flash nessa foto aí. Nosso querido Onofre, ali. Esse é o presbítero Onofre, meu amigo, e eu, presos num elevador de um banco, semana retrasada. Eu não sei se você já teve essa experiência. Não é legal. Não é. Sem a luz do celular, a gente não conseguia enxergar nada. Depois de um tempo, eu descobri que depois de 5 minutos com a lâmpada acesa do seu celular, ele começa a esquentar e começa a dar sinal de tipo, desliga isso, que eu vou parar. Aí você tinha que desligar, né? Pelas nossas próprias forças, a gente não conseguia fazer nada. Só esperar. E é meio desesperador quando a gente está ali preso, né? Naquela escuridão. Onofre, a gente não via nada, não víamos nada, as pessoas não nos escutavam, a gente batia, as pessoas não escutavam, a gente estava no meio da parede. A gente achou que tinha acabado a energia de tudo, né, do banco. Só parou do elevador, então a vida seguia lá. Então ninguém sabia que a gente estava lá. Pegamos o telefoninho, sabe aquele telefoninho de emergência dentro do elevador? Não funciona, porque ele acaba a luz do elevador, apaga, corta a ventilação, tá quente, estamos de máscara, né? Virou um playground de Covid ali, né? Porque você fala assim, não tira a máscara, a gente não pode tirar. A gente tinha mais 2 pessoas indo com a gente, né? Aí o que você fala assim, eu vou mandar um WhatsApp, alguém vai me socorrer. Sem sinal, porque é tudo chumbo e parede. Você fala assim, né? O Onofre colocou vários questionamentos ali, né, Onofre? Começou a relembrar aquele evento onde os mineiros ficaram presos, né, soterrados. O Onofre deu vários exemplos assim, que a gente deu muita risada ali, mas literalmente não tinha como sair daquela escuridão. Não tinha. E nós ficamos ali, né, para a informação de vocês, a gente cronometrou 40 minutos, gente. 40 minutos jogando tênis, né, André? 5 minutinhos. 40 minutos você jogando um tênis, passa rápido. Agora, 40 minutos travado no elevador. Deus é bom, né? Porque 40 anos é muito, então foi só 40 minutos, né, Onofre? A gente saiu de lá. Mas a pergunta é, como 4 horas? A sensação, né? A sensação de 4 horas. A pergunta é, como podemos sair de uma escuridão da depressão? Fazendo uma alegoria que é semelhante a essa, que a gente não consegue sair pelas nossas próprias forças. A gente verbaliza a nossa dor, ouvimos a voz de Deus, cremos em sua verdade. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? O próprio Deus nos tira da escuridão. É isso que acontece. A gente não consegue. E é Ele que nos tira, iluminando o nosso interior. A palavra de Deus nos diz que o pecado, tá, gente? O pecado é um estado de desconexão com Deus. E toda desconexão é trevas. Tá? Por isso que eu gosto de fazer aquela separação entre o que é pecado e o que é atitudes pecaminosas. Quando eu falo pecado, é todo esse estado de desconexão. O mal nos atinge por nós fazermos coisas más, e o mal nos atinge porque o mundo também está corrompido estruturalmente sob o poder das trevas. Esse é o resultado do pecado que danificou todos os relacionamentos. Por isso, as contingências da vida nos afetam, dentre elas, a depressão, que atinge justos e injustos. Jesus disse que o sol brilha sobre justos e injustos, derrama chuva sobre justos e injustos. Só que há uma resposta para você que está aqui hoje. E essa resposta está em Filipenses capítulo 1, verso 3. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Existe uma nova realidade. Existe uma realidade verdadeira. É Deus nos resgatando. O reino de Deus é luz. É Ele quem nos resgata. É Ele quem vai ao nosso encontro. É Ele que entra na caverna da depressão, da escuridão e nos tira de lá, do domínio das trevas, e nos coloca no reino do seu amor. É Deus quem traz a vida de volta. É Ele que nos vivifica. A caverna pode ser escura. A noite pode ser longa. Mas sabe o que eu preciso dizer para você? Lembre-se que Cristo Jesus é a luz do mundo. Se a caverna é escura, Ele é a luz do mundo. E Ele vence todas as trevas.
A depressão não é a última estação da sua vida. Preste atenção, isso é uma mentira, que ela é a última a estação da sua vida. Não é. A depressão não é a última estação da sua vida. Grandes coisas estão por vir. Elias ficou sabendo que ele tinha que ungir um profeta, conhecer um grande amigo, ungir um rei na Síria, ungir um rei em Israel, e outras coisas maravilhosas para acontecer na vida dele. Ali não era a última estação. Lembre-se que muitas coisas incríveis estão por vir na sua vida. Hoje Jesus te diz, venha, saia da caverna e siga em frente, pois eu estou contigo, eu te liberto do império, do domínio das trevas, e te coloco no meu reino de amor e luz. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.